Graças e paz a todos. Novamente estamos aqui nessa aula 4. Amém? O tema de hoje é de suma importância dentre os fundamentos cristãos, fundamentos bíblicos. Talvez seja uma das verdades mais importantes da Bíblia que o cristão precisa compreender. Amém? Porque todo cristão, obviamente, ele sabe que Deus nos salvou. Só que agora é o seguinte, a questão é como que Deus fez isso. Então, é interessante nós entendermos, não só, é interessante nós sabermos não só que Deus nos salvou, mas precisamos compreender como que Deus fez isso. Porque quando nós entendemos como Deus fez, nós iremos valorizar muito mais a vida cristã e vamos ser gratos ao Senhor. Então, o tema de hoje, dessa quarta aula, é sobre justificação pela fé. Então, primeiro ponto, o que é justificação? Vamos para a Bíblia? Romanos, capítulo 5. Talvez esse livro de Romanos seja o livro, não vou falar que é o livro, mas com certeza é um dos livros mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque ele trata, ele explica e ele revela qual era a condição do homem, condição de condenação eterna, e ele mostra, revela como que Deus fez, o processo de Deus para nos salvar, porque não foi fácil. Amém? A salvação, ela é de graça, mas não foi de graça. Amém? Quem aqui já ouviu que a salvação é pela graça? A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Alguém pagou por ela. Amém? Precisamos compreender isso. Salvação, ela é pela graça, mas não foi de graça. Houve um custo, e foi um custo alto. Custou muito para Deus, ou seja, tudo que foi o próprio Jesus. Vamos compreender isso nessa aula de hoje. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Volta um pouco aí no último versículo do capítulo 4, logo antes do versículo 1 do capítulo 5, está escrito assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que é justificação? Justificação é uma doutrina bíblica que nos revela como que Deus nos declarou justo. Porque justificação é Deus declarando que o homem é justo. Amém? Justificação é Deus tornando e declarando o homem justo. Os ímpios não vão herdar o reino de Deus. Claramente nós vimos na Bíblia essa separação entre justo e ímpio. Justo é aquele que serve a Deus e ímpio é aquele que não serve a Deus. Sempre a Bíblia vai tratar isso, sobre o sábio, sobre o tolo. O sábio é o justo, né? O tolo é o ímpio. Então, o que é a justificação? É
um ato de Deus nos tornando justo. Existe um teólogo que ele conceituou assim: o que é a justificação? O gracioso ato de Deus por meio do qual, sobre a base unicamente da obra de mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador, e este aceita o benefício com um coração crente. Então, o que nós precisamos compreender? Por causa da nossa herança, aquela velha herança que sempre nós falamos, sempre nós citamos, por causa da herança de Adão, nós somos, numa visão natural, numa visão adâmica, nós somos pecadores. Né? Numa visão sem a cruz, sem a obra de Deus, sem a salvação, nós somos pecadores. E por causa disso, nós estamos condenados eternamente. Vocês trabalham, estudam num contexto, né, de justiça, não é verdade? Então, o que literalmente aconteceu? Pensa aí na hora lá que o juiz vai falar a sentença, né, do acusado, e aí o juiz cita lá alguns artigos, né, alguns pontos lá da Constituição e tal, e aí na hora que ele vai condenar o cidadão, né, imagina aí que seja um tribunal do júri e tal, aí na hora da sentença, o que o juiz vai fazer? Ele vai declarar o acusado condenado, não é verdade? É assim ou não é? Até antes da condenação, o camarada é acusado, não é verdade? Mas depois que o juiz fala ali, decreta, aí ele se torna condenado. Então, o que literalmente aconteceu? Deus, sendo eterno juiz, porque a Bíblia fala, nós precisamos compreender nesse aspecto que Deus tem alguns atributos. Deus é amor, mas precisamos compreender que Deus também é justiça. Então, imagine aí lá dentro de um fórum e aí o juiz, após um tribunal de júri, enfim, ali no último momento, ele declarar a sentença e falar, olha, fulano, ciclano, ele está condenado a 60, vamos supor que no Brasil, não, acho que a pena máxima é 30 anos, né? 40? 40 anos. Então vamos pensar que o camarada tinha 50 anos de idade, e aí o juiz, olha, vamos pensar, né? Que ali o juiz, olha, você está condenado a 60 anos. Ou então, vamos pensar que isso fosse em algum dos estados, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, né? Aí o juiz vai declarar, olha, você está condenado à pena de morte. E nós estávamos nessa condição. Aquela mesma condição de uma pessoa que está ali diante do juiz, depois de ter cometido algum crime, e ali o juiz ter falado, declarado ali que nós estávamos condenados e tal. Só que o que aconteceu? O que é a justificação? É Deus, depois de ter declarado condenado, é Deus ter falado, não, eu vou tornar esse condenado injusto. Vocês estão me entendendo? Então, justificação, agora nem vocês vão compreender. Justificação é Deus tornar o pecador justo, declarar o pecador justo. Para ele sair de uma condição de condenação e entrar numa condição de justificação. Só que aí, Deus, ele sendo fiel e justo, nosso Deus perfeito, ele não pode ir contra a natureza dele. Agora vocês vão compreender. Deus é amor, não é? A Bíblia fala que Deus é amor. Então,
por mais que Deus decidiu nos amar, por mais que Deus nos amou desde o início, desde quando Ele decidiu nos criar, Deus, após o pecado de Adão, a desobediência de Adão, Deus não poderia apenas chegar e falar, não, Adão, você pecou, mas você está perdoado. Eu falei, está falado. Não, Deus não pode ir contra a natureza dele, porque ele é amor, beleza, mas ele é justiça. Então Deus, imagina aquele juiz, né? O juiz ali, ele não pode, até o juiz não pode fazer isso, né? Talvez, eu creio que não pode, né? Por mais uma pessoa condenada, depois ele declara, não, ela não pode, alguém tem que pagar a pena, não é verdade? Então Deus não poderia vir diante da humanidade, por mais, irmãos, que ele é Deus. Deus não deve satisfação a ninguém. Só que a questão é que ele não pode ir contra o que ele é. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, o que aconteceu, de fato? Imagina ali naquele tribunal, apareceu uma segunda pessoa aí na história. Que foi quem? Jesus. Deus através de Jesus, por isso que ele enviou. Então, o que aconteceu? Deus condenou Jesus para nos justificar. Lembra daquela pena eterna? Jesus, ele assumiu a nossa pena. Era como se nós estivéssemos lá, diante do juiz, e nós fôssemos condenados, aí de repente aparecesse uma pessoa e falava, não, eu vou te deixar livre, eu vou te declarar justo, porque eu vou pagar a sua pena. Então, justificação é isso. É Deus tornando o pecador justo. Como? Condenando Jesus. Então Jesus, por isso que a Bíblia fala, né? Que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por isso que nós falamos no início, essa verdade sobre a justificação, ela é uma das verdades mais importantes da Bíblia. Por quê? Por meio da justificação que Deus nos salvou. Por causa da condenação de Jesus. Deixa eu só escrever algo aqui para vocês compreenderem algo. No Antigo Testamento, imperava a lei. E Jesus veio nesse tempo. Claro que ele nos levou para um outro tempo, para uma outra condição, que é o tempo da graça, mas quando Jesus veio, ele veio na lei. E sabe um fato interessante sobre lei e graça? Vocês vão compreender. A lei condenou o melhor de todos, que foi quem? Jesus. Lá em Gálatas diz que maldito, quem lembra qual foi a pena de Jesus? Crucificação. Se você for estudar, era a pena mais rígida que havia naquela época. Tanto é que a palavra cruz, ela vem do latim, era um xingamento na época. Só para você ver tão horrível que era. E não é muitas vezes como nós vemos no filme, né? Eles eram condenados. O Calvário era num lugar parecido como um lixão. Era uma condição assim terrível, terrível, terrível. Jesus, ele foi assim, ele passou pela morte na cruz, mas quantos lembram aqui lá quando o soldado foi conferir se ele estava morto ou vivo, né? Porque o soldado iria quebrar o osso de Jesus, aquilo ali chamava golpe de misericórdia. Por quê?
Porque geralmente a pessoa que era condenada na cruz, ela ficava semanas lá na cruz e não morria. E aí, para as pessoas não ficarem ali dias e dias ali, com urubu, com aquela condição e aquele sofrimento, havia o golpe de misericórdia que era para a pessoa morrer logo. Né? Jesus não precisou que ele já morreu logo. Então, um fato interessante para a gente compreender e enriquece aqui o nosso entendimento. A lei, ela condenou o melhor. Que foi quem? Jesus. Jesus, tem um texto na palavra, diz, se eu não me engano em Isaías, diz que as pessoas odiaram Jesus sem motivo. Jesus foi condenado sem motivo. Então, os malfeitores ali, aqueles homens que condenaram Jesus, eles odiaram Jesus sem motivo. Interessante também que quando Deus nos salva, Ele nos salva também sem motivo. Por quê? Porque a salvação não tem nada a ver com o que fizemos, mas tem a ver com o que Jesus fez. Então, grave bem isso e nunca esqueça disso. A lei condenou o melhor, Jesus. E a graça perdoou o pior, eu. Então aí, para vocês entenderem a diferença sobre a lei e a graça. A lei condenou o melhor, Jesus. Mas a graça perdoou o pior de todos, eu. E todo esse processo de salvação passa pela justificação. Voltando aqui, Deus não poderia simplesmente, com uma palavra, falar que nós iríamos nos tornar justos. Simplesmente, não. O homem pecou, mas vamos passar a mão. Eu sou Deus e tal, eu vou falar. O homem, todo homem que nascer, ele vai ser justo. Não. Alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que ser condenado. Quantos lembram aqui uma das frases que Jesus falou lá na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Significa, Deus meu, por que me desamparaste? Tem das verdades da Bíblia, umas doutrinas, que é sobre a substituição. Jesus morreu para que eu tivesse vida. Jesus carregou as nossas doenças para que eu fosse curado, sarado. Jesus sofreu angústia lá no Getsemane para que viesse a paz sobre mim. Jesus foi desamparado lá na cruz por Deus. Vocês sabiam disso? Que Deus teve que abandonar Jesus lá na cruz. Sabe para quê? Para que fosse impossível ele nos abandonar. E vejamos que sempre o diabo coloca esse engano no nosso coração, né? Que Deus nos abandonou, em momentos difíceis nós pensamos que Deus nos abandonou. Então, assim, biblicamente é impossível Deus nos abandonar. Por quê? Porque Jesus, ele assumiu essa culpa, ele assumiu essa condição, ele assumiu o abandono, assumiu tudo. E lá no Getsemane, o céu fechou para Jesus. Sabia? Lá no Getsemane, o céu se fechou para Jesus. Sabe por quê? Para que depois o céu se abrisse. Então o céu não está fechado para mim e para você. O céu está aberto. Por quê? Porque por um momento, por um tempo, o céu se fechou para Jesus, para que fosse impossível o céu ficasse fechado para nós. Hoje o céu está aberto. Por um momento, a presença de Jesus, a presença de Deus teve que sair de Jesus, teve que ficar longe de Jesus. Por quê? Para que fosse impossível. Agora ele habita em nós. Em Hebreus 10, 19 diz que nós temos que ter coragem para entrar no Santo dos Santos.
Amém? Então, não sei se vocês entenderam, mas justificação é isso. É Deus tornar o pecador justo através da condenação de Jesus. Amém? Só que não para por aí. Essa justificação é por meio da fé. Amém? Essa justificação é por meio da fé. Abra a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 53, versículo 11. Para dar início a esse ponto. Isaías, o profeta messiânico. Toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Qual é a nossa missão quando a gente decide ler a Bíblia? Nós precisamos, irmãos, achar Jesus em todos os livros. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Lá em Gênesis, ele é o descendente de Eva, que iria pisar na cabeça do diabo. Quando Deus deu para Adão peles de animais, quantos lembram? Quando Adão e Eva eles pecaram, aí eles começaram a ver naturalmente, carnalmente, e eles viram que eles estavam nus. Eles ficaram envergonhados. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira e se vestiram. E aí, o que Deus fez depois? Deus deu pele de animal. Ou seja, ali Deus já estava sinalizando que tinha que haver morte, sangue derramado, né, que foi o sacrifício de Jesus. E aí, claro que a Bíblia não fala expressamente, né, que Deus foi e sacrificou um animal, mas como a Bíblia fala que Deus pegou uma pele de animal, não tem como você pegar uma pele sem sacrificar, né? Então ali já estava apontando Jesus. Então, em toda a Bíblia toda ela aponta Jesus. E dos profetas, aqui do Antigo Testamento, o profeta que mais fala de Jesus, é o profeta messiânico, né? Fala sobre o Messias, é o profeta Isaías. Então, Isaías 53, a partir do versículo 11. Está escrito assim: Ele quem? Jesus. Todo esse capítulo aqui está falando sobre Jesus, tá? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Repare aí que servo está com letra maiúscula. Então está falando sobre Jesus, né? Lá em Filipenses 2 diz que ele se humilhou e ele não andou aqui numa condição como Deus, mas ele assumiu a forma de servo, de escravo. Então, um dos nomes de Jesus no Antigo Testamento era servo do Senhor. Então, esse servo aqui está falando de Jesus. Mas, como Jesus é tão grande, não dá para chamá-lo só de um nome, né? Aí, no mesmo versículo, a Bíblia já chama ele de justo. Por quê? Porque ele viveu sem pecado. Um fato interessante aqui, nós somos justos por causa de Jesus. Então, nós somos justos agora, através da justificação, que é Deus nos tornando justo, nós somos justos hoje, não por mérito próprio, mas por causa de Jesus. Agora, Jesus não. Jesus ele é justo por mérito próprio. Ele é chamado justo porque ele não pecou. Ele é chamado de justo, mas porque ele andou ali nos caminhos de Deus sem pecado nenhum. A Bíblia fala aqui que não achou nenhum dolo em sua boca. Então, um dos nomes dele é... Por que um dos nomes dele é justo? Nós vamos ver agora. Com o seu conhecimento justificará, olha a justificação, justificará a muitos. Então, voltando aqui naquele ponto que nós já falamos na aula anterior. Aqui não está escrito que Jesus justificará todos. O que Deus fez é suficiente para salvar todos, para justificar todos.
Mas, como nós vamos ver nesse próximo ponto agora, a justificação é por meio da fé. Então, Deus não poderia apenas declarar que todo homem ele é justo. Não só isso, como não tinha como ele fazer isso, mas ele proveu um caminho para Jesus ser condenado no nosso lugar, mas também não para aí. Nós somos justificados por meio da fé. Amém? Essa justificação que nós falamos aqui nesse ponto anterior, ela só acontece em nossas vidas. Nós somos literalmente chamados justos, nos tornando justos, pela fé. Agora vamos ver lá, Romanos, capítulo 5. Se a Bíblia, se tivesse escrito aí nesse texto, né, que ele iria justificar todos, queria dizer que todos estariam salvos, porque não, ali há muitos, porque nós sabemos que nem todos vão aceitar essa mensagem, tomar posse, amém? Romanos, no texto que nós já lemos, vamos ver. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa parte aqui, irmãos, é de suma importância nós entendermos. Olha o que a Bíblia fala, que agora nós temos paz com Deus. A nossa condição anterior era numa condição assim de atrito com Deus. Quem aqui, eu já passei, né? Quem aqui já passou por situação onde nós vivemos uma condição assim de viver uma certa treta, né, com alguém? Quem nunca, né? Em onde você vê a pessoa assim, né, tem aquele litígio, aquela situação, né? De uma linguagem assim mais clara, o homem, quando nós falamos homem, né, a raça humana, nós estávamos brigados com Deus. Não por causa de Deus, por causa de nós. Por conta de Deus, estava tudo bonitinho, tudo perfeito, sem pecado, né? Mas um homem que não passa por esse processo, não aceita Jesus, ele tá brigado com Deus. E a Bíblia fala que, justificado, pois, mediante a fé, hoje nós temos paz com Deus. Tipo assim, aquela situação que havia entre nós e Deus, Deus e nós, foi resolvida. Agora nós temos paz com Ele. Aquela situação, né, aquela treta que Adão nos causou foi resolvida. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos livre acesso ali. Vamos continuar lendo. Por meio de nosso Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que é por meio de Jesus. Vamos ler outros textos para depois a gente continuar lendo aqui para a gente compreender melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Quem foi o mediador para consertar, né, esse litígio, essa situação ali entre nós e Deus? O Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Vamos ler a partir do 18, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, que encaixa bem no que nós estamos aprendendo. Aquele que não conheceu o pecado, quem? O justo, Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês lembram que eu falei que Deus,
não poderia nos salvar simplesmente declarando, mas toda a justiça de Deus com relação ao pecado da raça humana, não só o nosso pecado antigo, mas o nosso pecado que nós iremos pecar amanhã, o nosso pecado futuro, toda a justiça de Deus caiu sobre Jesus. Nós estamos vivendo aí uma situação aqui na nossa cidade, né? Um caso de homicídio, e muitas pessoas falam, justiça de Deus, né? Pessoa, justiça, tal, pessoas estão clamando por justiça, né? Interessante que todo o pecado da raça humana, todo o merecimento dessa desobediência caiu sobre um só. Então, sabe o que estava sobre Jesus ali na cruz? Grave bem isso. Sabe o que estava sobre Jesus na cruz ali, quando ele estava sendo condenado? A ira de Deus. Sabia que Deus ira? A ira de Deus. A ira de Deus estava sobre Jesus. Jesus, ele pagou a pena. A ira de Deus, Deus fica irado. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Deus ira. Toda a ira de Deus, em toda a sua plenitude, por causa do pecado da raça humana, olha que Deus já decidiu, lá na época de Noé, acabar com o mundo. Só não acabou por causa de Noé, que era um cara justo. Mas toda a ira de Deus concernente ao pecado caiu tudo sobre Jesus. Tudo. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Voltando lá para a gente compreender aqui, já terminando. Romanos 5. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, isso aqui é importantíssimo. Como que nós nos tornamos justos? Através da fé. O que eu preciso fazer para me ser justificado? Crer. Crer em Jesus. Só que essa crença, nós vemos na Bíblia claramente que a fé sem obras, ela é morta. Então, como eu já falei no começo dessa aula, a Bíblia diz em Efésios 2 que pela graça nós somos salvos. Né? Então, a salvação, ela é pela graça, mas não foi de graça. E essa salvação é mediante a fé. O que nós precisamos fazer? Crer. Se vocês crerem no que eu estou pregando aqui sobre a justificação, né? Se vocês já creram, e vocês levarem esse entendimento até o fim, porque claramente nós vemos na Bíblia que crer em Jesus, aceitar Jesus, não tem a ver somente com uma decisão e um dia no culto, não, é toda uma vida. A minha vida, toda a minha vida, ela tem que falar, testificar sobre o que eu creio. Amém? Para terminar, a salvação não é pelas obras. Tá bom? Mas não para por aqui. A salvação não é pelas obras. Só que as obras evidenciam se uma pessoa é salva ou não. Amém? Então tem gente que... Nós vemos claramente na Bíblia que muitos cristãos eles tomam posse só de uma verdade incompleta. E eu quero te falar, uma verdade incompleta é um engano inteiro. Tá bom? Uma meia verdade é uma mentira inteira. Então, a salvação não é pelas obras, mas as obras vão testificar, vão mostrar que nós somos salvos. Talvez você me fale, mostra na Bíblia. Então, beleza. Efésios capítulo 2.
A Bíblia fala aqui, Efésios 2, versículo 10, que nós fomos criados para as boas obras. As boas obras não nos criaram. Tem gente que acredita que obtém a salvação por meio das obras. Está errado. Versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas o texto não acaba aí. Verso 10, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus, lá na eternidade, quando ele pensou sobre o Evangelho, ele pensou sobre tudo isso, a justificação pela fé, e também, interessante que Deus de antemão, Deus antes nos preparou para que nós andássemos nessas boas obras. A Bíblia fala aqui em Efésios, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não rouba mais. Então, a salvação não é pelas obras, mas as obras revelam se uma pessoa é salva ou não. Porque uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que entendeu o perdão de Deus, uma pessoa que entendeu que Deus o perdoou de uma dívida impagável, ela terá a condição de perdoar. Sabia que o principal entendimento que precisamos ter para ter uma graça para perdoar é entender que Deus já me perdoou de uma dívida impagável. Quando a gente entende que Deus me perdoou de algo que eu não tinha condição de pagar, eu tenho total condição de perdoar o meu irmão por coisa pequena, quando a gente compara com o que Deus nos perdoou. Amém? Então, terminamos aqui essa quarta aula, justificação pela fé. Voltando aqui nesse ponto, que eu quero que vocês não esqueçam, a lei condenou o melhor de todos, Jesus. A Bíblia fala em Gálatas, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição para nós termos acesso à salvação, né? E a graça perdoou o pior de todos, que é eu. Então hoje, a Bíblia literalmente nos chama de justo e também de santo. Tá bom? Agora que nós nascemos de novo, a Bíblia não nos chama mais de pecador. Pecador, a Bíblia se refere àquela pessoa que não nasceu de novo. Hoje, a Bíblia nos chama de santo, né? E tem até uma frase que eu aprendi há muitos anos, nunca esqueci, que nós não somos pecadores lutando para ser santo. Não, nós somos santos lutando para não pecar. Amém? Então, terminamos aqui essa quarta aula. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito, que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Nos ajuda, Senhor, a compreender esses temas que nós ministramos nessa noite: novo nascimento, arrependimento, justificação pela fé. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver em boas obras.